Novamente aqui com vocês, professora Liliane Guimarães, do IFTL Campos Palmas, vamos dar continuidade ao aprendizado do Revit. A nossa aula de hoje, para aprender sobre criação de níveis e vistas, vamos abrir o nosso arquivo de amostra de projetos. Como vamos aprender sobre níveis, eu vou abrir aqui para a gente uma elevação, pode ser essa primeira aqui, elevação leste, pois na folha nós não ficamos com nenhum elemento de níveis aqui disponível. Nível, como vocês já sabem, no projeto arquitetônico, são esses planos horizontais que são referências das alturas na nossa edificação. No Revit, essa referência aqui ela serve para hospedar telhados, pisos, forros, e os níveis servem também como referência para nossas plantas. Se a gente vê aqui, ó, planta de piso, level 1, a gente tem aqui o nível level 1. Deixa eu abrir uma planta dessa aqui para vocês, level 1. Quando você olha aqui nas propriedades da sua vista aqui na lateral, em extensões você tem nível associado, nível 1. Se você aproximar aqui, o Revit explica para você que é um campo somente leitura, então não pode ser modificado. Quando você cria uma planta baixa, você já indica o nível ao qual ela vai estar associada. Aqui no Revit em inglês, vou mostrar para vocês da mesma forma. Aqui na planta nível 1, vejam aqui na lateral que nós temos em extensões, Associated Level, Level 1. Para a gente entender bem direitinho a importância dos níveis como referência no Revit, a gente tem que entender que não só nós temos plantas associadas aos níveis, como também os elementos estão associados a esses níveis. Vamos ver como exemplo aqui uma parede aqui desse meu nível 1. Aqui nós temos dentro das propriedades constraints, seria como se fossem restrições. E nós temos aqui base e topo. Em português, da mesma forma, nós temos aqui esta parede básica, e temos aqui restrição da base. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor esses detalhes, né? Nós temos aqui restrição da base e restrição superior. Na base, ele indica a que nível está associada esta parede, nível 1. E na restrição superior, a que nível está associada a esta parede, nível 2. Além disso, as propriedades demonstram aqui dois deslocamentos, deslocamento da base e deslocamento superior. No inglês, a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor. A gente tem aqui base offset e top offset. Temos aqui menos 1.200 e menos 300, porque esse projeto está em milímetros. Estas restrições indicam aqui em que nível minha parede vai começar e em que nível minha parede vai terminar. E se vai começar exatamente naquele nível ou com alguma distância dele, alguma distância fixa, e se vai terminar exatamente naquele nível ou com uma distância fixa. E isto é válido também para outros elementos, como por exemplo, janela. Se eu seleciono aqui uma janela, temos constraints, que são as restrições, level, que é o nível que está associado, level 1, living room. Vamos ver aqui no Revit em português. A minha janela está ligada ao nível level 1, living room, com a altura do peitoril 0. É possível ver estas alturas todas na fachada oeste, por exemplo, que fica de frente para esta janela. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu me aproximar, mostrar os níveis a que ela está associada. Então, a janela está com restrição de nível 1, living room, altura 0. Se eu modificar aqui a altura do meu peitoril, colocar, por exemplo, 100 milímetros, que seriam 10 centímetros, a minha janela foi deslocada 10 centímetros para cima do nível living room a que ela estava associada. Voltar aqui para 0. Nas paredes acontece do mesmo jeito. Se eu selecionar essa parede aqui para mostrar para vocês, essa parede ela não está associada a esse level 1 do living room, ela está associada a level 1. Em relação a este nível, ela está com 1.200 milímetros negativos, ou seja, está abaixo deste nível. Se eu colocar aqui 0, essa parede agora está começando neste nível, level 1. Da mesma forma, na parte superior, eu estou com um deslocamento de menos 300 milímetros. Se eu colocasse 0 em relação ao level 2, tá vendo? Agora ela está começando exatamente no nível 2. Isso é extremamente interessante, principalmente quando a gente controla os níveis e esses elementos estão ligados diretamente a esses níveis. Se eu modifico um nível desse, essa parede acompanha. Deixa eu mostrar como exemplo para vocês, colocando a restrição superior em um outro nível, tipo roofline. Tá vendo aqui? Então, minha parede agora está ligada a esta linha do telhado com deslocamento 0. Se eu mudar esta linha do telhado aqui para 5.000 milímetros, 5 metros, por exemplo, veja que a parede acompanhou. Se eu colocar um deslocamento na minha parede de 500, veja, está 50 centímetros acima da minha linha do telhado. Se eu modificar a minha linha do telhado aqui para 6.000 novamente,
Ó, nós subimos agora mais 1 metro essa parede e ela continua deslocada a 50 centímetros em relação a esta linha do telhado. A restrição de base sempre tem que estar ligada em algum nível, mas a restrição superior também pode estar não conectada. Isso ocorre quando a gente precisa de uma altura fixa de um determinado elemento sem ter nenhuma relação com nenhum nível. Por exemplo, se eu tiver um muro, eu precisar que ele tenha 2 metros em relação ao nível do terreno, mas ele não tem relação com nenhum outro nível da edificação. Vamos ver aqui como exemplo esta parede, se eu colocar ela com 4.000 milímetros de altura. A parede modificou, independente de qualquer nível que eu tenha na minha edificação. Se eu mudar qualquer um desses níveis, por exemplo, roofline, mudar de 6.000 para 5.000 milímetros, eu não tenho qualquer alteração sobre a minha parede. A partir desta compreensão, podemos agora começar a aprender a criar estes níveis. Para aprender a fazer estes níveis, como esse projeto já tem muitos níveis criados, eu vou preferir fazer um novo. Então a gente vem aqui em início, novo, modelo de arquitetura, ok. Este template padrão do Revit já vem com 4 elevações, ele abre pra gente aqui a planta de nível 1, mas aqui nós temos já as elevações leste, norte, oeste e sul. Das plantas de piso nós temos nível 1, nível 2 e terreno, e 2 plantas de forro, nível 1 e nível 2. Vamos abrir aqui uma elevação qualquer, vou abrir a elevação leste, porque nas elevações é possível a gente ver os níveis. Criar os níveis também só é possível em elevações ou cortes, mas nós não temos nenhum corte criado ainda. Para criar níveis é aqui na aba Arquitetura, em nível ou com as letras LL. Quando nós entramos no comando nível, ele apresenta aqui 2 possibilidades para desenhar um nível, uma nova linha ou a partir de uma linha selecionada. E aqui na barra de opções nós temos a possibilidade de criar vistas, os tipos de vistas de planta e o deslocamento. Vamos criar um qualquer aqui com uma linha apenas, sem se preocupar ainda com essas opções. Para desenhar uma linha nova, eu posso vir aqui, ó, e escolher a medida que eu quero, digamos que eu quero uma a mais 4.000 milímetros, 4 metros. Veja que quando eu me aproximo, ele funciona como se fosse aquele Object Snap Tracking que a gente tinha no AutoCAD, né? Ele pega uma linha de referência tracejadinha, alinhada com a linha anterior. Aí eu vou clicar ali e aqui, ó, ele já atende novamente aqui esse alinhamento da extensão do outro nível. Eu clico, pronto, acabei de criar um novo nível. No Revit em inglês é a mesma coisa, a gente tem aqui em Architecture, tá vendo? Level é onde a gente faz níveis, só que a gente não tá disponível aqui Level na minha planta de nível 1, porque só é possível desenhar, só é possível criar níveis em elevações ou cortes. Então aqui sim, aqui está disponível Level ou então a letra LL. E da mesma forma, abre aqui a possibilidade de Make Plan View, que significa criar uma planta da vista, aqui os tipos, e aqui Offset, que significa deslocamento. Voltando aqui para o Revit em português, depois que a gente criou esse nível, vou dar um ESC para sair do comando nível. Ainda está dentro do comando, tá vendo? Vou dar ESC novamente. Veja que aqui foi criado um nível, nível 3, e simultaneamente foram criadas a planta de piso nível 3, a planta de forro nível 3 e a planta estrutural de nível 3. Por este motivo que não podemos em plantas criar níveis, porque níveis e plantas são associados. Ao criar um nível, eu posso já estar criando uma planta. E por que que ele criou essa planta estrutural aqui, criou essa planta de forro, e se eu não quisesse essas plantas todas? Eu ativo o comando nível, aqui a gente já tinha a opção de criar vista da planta ou não. Mas aqui a gente também já tinha os tipos de planta que podem ser criados. Então, quando eu entro aqui nesta opção, eu poderia desabilitar a planta estrutural e poderia desabilitar a planta de forro e criar apenas uma planta de piso. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Eu vou colocar OK. Vou colocar aqui novamente um nível, por exemplo, 4.000 milímetros. Pronto, acabei de criar o nível 4. Vou dar 2 ESCs para sair do comando nível. E agora eu tenho o nível 4 apenas em plantas de piso. Eu não tenho nem plantas de forro, nem plantas estruturais. Inclusive, eu poderia criar um nível. Eu poderia não criar nenhuma vista deste nível. Poderia criar aqui, ó, um determinado nível a, digamos, 2.000 milímetros, 2 metros de altura, alinhado aqui com os demais. Olha, já está na altura de 14 metros, nível 5, e eu não tenho aqui nenhuma planta correspondente, nem de forro, nem de piso, nem planta estrutural. Observem também que este nível aqui agora ele está em outra cor, ele está em preto, porque ele não tem nenhuma planta associada. Já as que têm alguma planta associada, independente do tipo de planta, se é de forro, de piso ou estrutural, eles estarão em azul. E por que eu teria essa necessidade de ter um nível e não ter uma planta correspondente dele?
Algumas vezes eu preciso ter uma referência, por exemplo, de telhado, de fundação. Eu não vou ter uma planta específica, né, daquele nível, mas eu preciso ter como referência para meus elementos, para uma parede, para uma cobertura. Então, por este motivo, a gente às vezes precisa ter um nível e não precisa necessariamente ter uma planta associada. Mas se eu tenho uma planta, obrigatoriamente ela tem que estar associada a um nível. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a planta de piso terreno. Nós não temos um nível terreno aqui. Eu vou dar 2 cliques e abrir este terreno e a gente vai ver aqui nas propriedades, em extensões, o nível associado. O nível associado, nível 1. Já existe uma planta de nível 1, mas temos 2 plantas associadas a este nível. Uma delas com nome diferente, que é o nome de terreno. Eu poderia até mudar estes nomes aqui. Por exemplo, nível 1, eu viria e colocaria planta térreo, por exemplo. Enter. Na mesma hora que eu tento renomear a minha planta de piso, ele pergunta, deseja renomear o nível e as vistas correspondentes? Se você colocar sim, ele vai mudar todas as vistas correspondentes. Deixa eu voltar aqui, ó, nível 1 virou agora planta térreo. Agora nós temos planta térreo uniforme, planta térreo em piso e só não tem em planta estrutural porque já não existia. Tanto eu posso dar um pequeno clique aqui nesse nome nível 2, como eu posso, com o botão direito, clicar aqui em renomear. E aí eu colocar planta primeiro andar, por exemplo. E aí eu tenho a opção de não renomear o nível e as vistas correspondentes. Basta eu clicar aqui em não. Então aqui em plantas de piso, o nível 2 mudou o nome para planta primeiro andar. Já em plantas de forro, continua nível 2, não modificou. Aqui, ó, se a gente olhar na nossa elevação, nível 2 não foi modificado, continuou nível 2. Já que planta térreo já tinha sido modificado. E se eu mudar aqui? Se eu chegar aqui em nível 3 e mudar o nome para planta segundo andar. Enter. Ele já pergunta, deseja renomear as vistas correspondentes? Vamos experimentar aqui sim, para a gente ver como fica. Olha, tá vendo só? O nível 3 agora mudou para planta segundo andar. Em plantas estruturais mudou também para planta segundo andar. E em plantas de forro também, planta segundo andar. Vamos experimentar aqui mais uma vez em nível 4. Eu vou mudar o nome deste nível para planta cobertura, por exemplo. E não vou renomear as vistas correspondentes. Clico aqui em não. Pronto, aqui mudou para a planta cobertura, mas aqui não, continua no nível 4. Não teve nenhuma mudança. Deixa eu mudar aqui, mostrando novamente para vocês. Planta, primeiro andar, no nível 2, vou dar um Enter. Ele pergunta se eu quero renomear as vistas correspondentes, vou colocar aqui sim. Pronto, agora nós temos planta primeiro andar, e aqui é porque a gente já não tinha. Então é possível ter vistas com nomes diferentes dos níveis, mas para você ter a certeza de qual nível está associado, é interessante que você veja em cada propriedade dessa planta, aqui em extensões, qual nível que está associado. E este nome que temos aqui é o nome que está no nível, não necessariamente é o nome da vista. Por exemplo, aqui terreno, está associado ao nível planta térreo, mas ele pode ter um nome da vista diferente do nome do nível. Na realidade, esta dependência de uma vista com o nível associado é tão importante que se eu deletar este nível associado, as vistas são excluídas. Vamos ver aqui na elevação leste, se eu vier aqui na planta térreo e deletar, ele já informa para mim, juntamente com a seleção serão excluídos 6 elementos e 3 vistas. A vista planta de piso, planta térreo será excluída. A vista planta de forro, planta térrea será excluída. A vista planta de piso, terreno será excluída. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês o que acontece. Olha, todas aquelas vistas foram excluídas juntamente com o nível. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque foi só para exemplificar para vocês. Já se eu excluir a vista, o nível não será excluído. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nível 4 está associado ao nível planta cobertura. Se eu excluir esse nível aqui, ó, botão direito, excluir, o nível planta cobertura não será excluído. O nível ficou em preto porque não tem nenhuma planta associada. Eu vou dar Ctrl Z aqui agora e abrir as plantas novamente, porque foi só para exemplificar para vocês. Faltou só mostrar aqui para vocês sobre este nível que nós criamos, o nível 5, que não tem uma planta associada, como fazer uma planta sem um momento posterior eu precisar. Como é que a gente faz? A gente tem lá a opção em vista. Aqui nós temos em vistas de planta, 3 tipos de planta que a gente tinha visto antes, plantas de piso, plantas de forro, planta estrutural, e tem outros também que a gente vai ver posteriormente. Eu clico aqui em planta de piso, por exemplo, se eu quiser fazer uma, e aqui ele me apresenta, ó, nível 5, uma nova planta de piso no nível 5, por quê? No nível 5 não tinha ainda nenhuma planta. Se eu clicar em OK, ele cria aqui, ó, uma nova planta de piso nível 5. Deixa eu excluir essa planta aqui, ó. Se eu excluir essa planta, ele excluiu a minha planta, mas não excluiu o nível 5. Eu vou mostrar para vocês
um exemplo de planta estrutural, por exemplo, desse nível 5. Ó, quando eu entro em planta estrutural, eu tenho aqui não só o nível 5, como planta cobertura, primeiro andar, planta térreo. Só não tem aqui segundo andar, porque eu já tenho a planta estrutural do segundo andar. Então, se você escolher aqui nível 5, colocar OK, ele aparece para mim aqui agora em plantas estruturais nível 5. E aqui em elevação, ele passou a ficar azul, porque ele já tem uma planta correspondente. Só que eu vou querer excluir aqui novamente, para mostrar os exemplos para vocês. Veja que o nível 5 voltou a ficar preto, porque não tem mais nenhuma planta correspondente. E se eu quisesse fazer uma planta, por exemplo, uma planta de forro, já temos aqui do térreo, do primeiro e do segundo andar, eu quisesse fazer uma planta do segundo andar, novamente, só que diferente desta primeira, com outras configurações. Eu viria aqui em planta de forro, veja que está disponível para mim nível 5, né, porque não existe ainda aqui na planta de forro nível 5, e planta cobertura, porque ainda não tem aqui a planta de cobertura na minha planta de forro. Se eu quiser fazer uma do segundo andar, é duplicar essa planta, né? Ter duas plantas de segundo andar de forro. Eu teria que vir aqui e tirar essa opção, não duplicar vistas existentes. Pronto, agora eu poderia fazer uma nova de segundo andar. Clico nela e clico OK. Ela criou aqui para mim, ó, planta segundo andar 1, porque é uma diferente da que a gente já tinha antes, né? É como se fosse uma duplicada. E agora eu posso trabalhar nessa nova planta de forro com configurações diferentes do que eu tinha na anterior. É interessante? Bom, a gente pode precisar, por exemplo, a gente pode precisar de uma planta térreo, uma com mobiliário, outra sem mobiliário. Então, tem várias especificidades que às vezes a gente precisa dessa duplicidade. Eu poderia fazer dessa forma como eu fiz aqui, ou eu poderia, por exemplo, aqui, planta térreo, clicar com o botão direito e clicar em duplicar vista. Tem 3 opções aqui, mas é muito simples. Uma duplica apenas a vista, a outra duplica com detalhamento, é quando vai todas as anotações, cotas junto, e como dependente, quando você modifica uma coisa numa vista, modifica na outra. Deixa eu clicar aqui em só duplicar simples, para vocês verem, ó, já fica aqui, planta térreo, copiar 1, e aqui você poderia, com o botão direito, renomear e colocar planta térreo humanizada, por exemplo, né? Em inglês, nós temos aqui do mesmo jeito, ó, em Plan Views, também em View, Floor Plan, que é a planta de piso, né? Ceiling Plan, que é a planta de forro, e Structural Plan, que é a planta estrutural. Você poderia aqui criar uma vista que ainda não existisse de algum nível, ou poderia, tirando essa opção aqui, ó, Do Not Duplicate Existing Views, você poderia duplicar alguma vista que você já tivesse, né? Duplicar alguma planta. Aqui eu vou excluir aquelas plantas que eu não quero, foi só para exemplificar para vocês. Então, nós aprendemos como fazer um nível, como fazer plantas correspondentes a esse nível, ou fazer nível sem plantas correspondentes, e inclusive como mudar o nome de plantas em níveis. Mas nós podemos fazer também níveis em cortes. Nós não temos nenhum corte ainda nesse nosso projeto. Para fazer um corte, pode ser aqui, ó, nesta opção, corte, que cria uma vista de corte, ou você pode vir em vista, e aqui você tem corte. Da mesma forma, no Revit em inglês, nós temos aqui a possibilidade de fazer corte, só que está com o nome de section. E em view, nós temos aqui, ó, section. Vamos voltar lá para o de português. Vou criar um corte aqui qualquer. Ó, com 2 pontos, eu cliquei aqui este meu corte, vou dar um ESC. Vejam que aqui eu já tenho um símbolo de corte, não está com número nenhum, nem letra, porque estes cortes, eles só recebem a numeração depois que a gente insere na prancha, depois a gente vai aprender isso, mas eu tenho apenas de um lado o símbolo de corte. Para você ter dos 2 lados, você deve clicar e aqui você deve selecionar em extremidade final do corte do ciclo. Pronto, quando você clica 2 vezes, aparece aqui um outro tipo de extremidade. Deixa eu dar 2 cliques aqui no símbolo do corte. Quando eu dou 2 cliques, ele abre para mim. Nós temos aqui apenas o nível planta térreo, mas porque a gente está com um recorte de vista. Depois, quando a gente vê configurações de vista e controle, a gente vai entender melhor. Eu vou só aumentar aqui para mostrar melhor para vocês todos os níveis. E aqui em corte, a gente pode criar um nível da mesma forma que a gente fez nas elevações. Comando LL. A gente pode aqui experimentar uma outra forma de fazer o nível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em selecionar linhas, se a gente coloca um deslocamento, digamos, de 2.500 milímetros. A gente simplesmente clica na linha que a gente quer fazer esse deslocamento, que seria como se fosse uma paralela. Quando a gente se aproxima, dá pra gente perceber qual lado que vai ser criado para cima ou para baixo. E a gente só clica e ele vai e cria um nível exatamente a 2,5 metros do outro, por isso que está com 16.500 milímetros de altura. Aqui a gente pode colocar o símbolo de nível tanto do lado direito, como já está, como aqui do lado esquerdo. Basta a gente clicar aqui nesta opção, ó. Exibir a bolha deste lado e pode tirar deste ou pode ter dos dois. É mais uma opção
de níveis que eu não tinha mostrado para vocês. Deixa eu dar um ESC para sair de nível, veja que ainda está dentro do comando nível. Eu tenho que dar ESC novamente para sair totalmente do comando. E para eu modificar agora o lado, basta eu clicar, sem estar com comando nenhum ativo. Eu clico neste meu nível e volto a selecionar o lado que eu quero que seja exibido. Com isso, a gente vê que em plantas a gente consegue criar cortes, né? Mas a gente também pode criar cortes em elevações e em outros cortes. Só que cortes no sentido contrário. Então, quando eu venho na elevação leste, eu posso fazer aqui um corte transversal a esta minha elevação. Deixa eu voltar aqui em planta térrea para vocês verem. Ó, acabei de criar um corte, tá vendo? Claro que aí eu não vi toda a edificação, né? Para ver exatamente o prolongamento que eu precisaria para o meu corte, tá bom? A área de extensão dele, o ideal é fazer em planta, mas só para explicar para vocês que é possível. Da mesma forma aqui em corte, neste corte eu posso fazer um outro corte no sentido contrário. Aqui do mesmo jeito, ó, eu posso selecionar onde que eu quero a minha seta, se eu quero a seta dos dois lados ou não. Quando criamos esses cortes, eles já estão aqui nas nossas vistas, ó, cortes, corte 1 e corte 2. Por enquanto estão com números, né, corte 1 e corte 2, a gente vai aprender depois como renomear para ficar de forma mais adequada estes nomes. Mas em resumo, o importante aqui, cortes, o ideal é a gente criar em plantas. E em plantas também a gente faz as elevações. Nós já tínhamos aqui 4 elevações padrão, mas poderíamos ter outras, querer criar outras. Para criar elevações é aqui em vista, exatamente aqui, ó, elevação. Então você poderia criar uma outra elevação, digamos aqui, seria uma elevação aqui, foi chamada com elevação 1A, deixa eu dar um ESC, e aproximar para mostrar para vocês como nós temos aqui a nossa elevação. Poderia fazer de repente, entre o leste e o sul, fazer uma elevação sudeste. Para isso eu teria que rotacionar esta minha elevação, não é minha intenção agora mostrar para vocês todo o comando de rotação, mas só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu teria uma nova elevação, e aí eu poderia aqui, ó, ver esta elevação e poderia também renomeá-la da mesma forma que a gente pode fazer com as demais vistas. Vou colocar aqui sudeste, enter. Voltamos lá para a planta. Não está com nome, numeração, nada ainda, tá, gente? Porque só aparece quando a gente coloca numa prancha. Não se preocupem com isso por enquanto. No Revit em inglês, a gente tem aqui, ó, View. Como a gente está numa elevação leste, não é possível uma elevação criar uma outra elevação. Só é possível criar elevação em plantas. Então, vou vir aqui para nível 1. Aí, aqui sim, aparece a opção de elevação. E aí, eu poderia criar uma nova elevação em qualquer local da minha planta. Chama-se em inglês Elevation. Muito simples. Então, plantas, cortes, elevações. Já está bem claro como criar. Mas e as vistas em 3 dimensões, que é onde a gente trabalha com nossa modelagem. A gente já vem aqui, ó, como padrão, uma vista em 3D desse projeto, com todos os níveis que foram criados. Mas se eu não tivesse essa vista 3D, eu poderia criar aqui, ó, nessa minha barra de acesso rápido, nós temos aqui vista 3D padrão, ou aqui, ó, em vista 3D padrão. Tem outras opções também, mas por enquanto vamos ver esta daqui. No Revit em inglês, da mesma forma, nós temos aqui, ó, 3D, Default 3D View, que é a vista 3D padrão. Se eu por acaso renomear esta vista, colocar um nome aqui, vista geral, por exemplo, enter. Se eu quiser criar uma nova vista em 3 dimensões, basta eu clicar aqui, ó. O Revit cria automaticamente uma nova vista aqui em 3D, padrão isométrico, para trabalhar com a modelagem. Vejam que nessa vista em 3D não está disponível para mim aqui fazer um novo corte, assim como não está disponível para mim fazer um novo nível. Não é o local adequado para a gente fazer, apesar de eu visualizar os níveis, né, para eu criar estes níveis. Bom, com isso eu acho que já deu para a gente ter uma boa base de como criar plantas, como criar vistas, como criar cortes, elevações, vistas em 3 dimensões. Depois a gente vai aprender em uma aula específica configurações de todos esses tipos de vistas. Até lá!